Boa tarde, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos falar de um tema que gera muita discussão entre as pessoas. Será que os nossos pensamentos realmente influenciam na nossa realidade? Como que é essa história, né? Existe poder do pensamento? Não existe? E aí, como sempre, eu vou querer aqui ler também os comentários de vocês, também saber o que vocês pensam sobre esse tema. E não só isso, também a experiência de vocês nesse tema, porque todos nós temos aí uma historinha para contar, né? De alguma situação que a gente pensou de um jeito e a coisa fluiu de uma forma, depois a gente pensou de outro e a coisa toda fluiu de outra forma diferente. E é muito importante que nós possamos trocar essas experiências. Ó, a Bárbara já chegou falando aqui, ó, live muito importante para esclarecer. Pois é, Bárbara. E a física quântica, o paradigma quântico, ele está chegando aí justamente para desmistificar esses temas, para jogar uma luz de conhecimento, de sabedoria, de lógica, uma luz científica nessas questões que são tão urgentes agora no século XXI. A Idelva chegando aí também, minha aluna lá do curso de formação em multiplicadores do paradigma quântico. Boa tarde. Então, meus queridos, nós vivemos, né, nós ainda estamos, né, nessa transição de paradigma. Na verdade, ainda estamos muito mais no paradigma clássico cartesiano do que no paradigma quântico. Mas estamos aqui juntos para fazer essa transição, que não é nada simples, que a gente sabe que mudar um paradigma não é uma coisa assim, né, da noite para o dia. Por isso eu estou sempre convocando vocês aí a juntarem as forças comigo nesse caminho super urgente, nesse século XXI, que é as pessoas acordarem para o paradigma quântico, tirarem, né, esse véu de limitação que a visão do paradigma clássico nos traz. Então, desculpa. Então, a questão do pensamento, ela já entra, sim, crucial nesse tema, porque o pensamento é uma coisa totalmente sutil, não é verdade? O pensamento é uma coisa, né, que acontece aqui internamente. E quando nós ainda estamos operando nesse paradigma que separa o que é externo do que é interno, a gente não consegue entender, né? Como que tem a ver o pensamento? Não tem nada a ver. Né? O que vale é o que eu faço aqui, é o que eu arrasto de um lado para o outro, são os esforços materiais. Então esse é o paradigma clássico cartesiano. Eu me lembro quando eu era criança, né, bastante tempo atrás aí, eu falava que eu queria ser psicóloga quando eu crescesse, né? Sempre gostei muito de entender a mente, de entender esse mundo interno, né? Sempre tive já essa curiosidade. E aí eu me lembro que as minhas tias, né, as pessoas assim da época, falavam, mas psicólogo não adianta nada, porque psicólogo não receita remédio, psicólogo só conversa. Como que você vai curar uma doença, uma depressão, uma ansiedade, sem receitar remédio, só conversando? Então vejam, olha que ilustração mais clara da mentalidade do paradigma clássico cartesiano, né? Porque o que existe? É matéria. Para as coisas se resolverem, você precisa de quê? De remédio, de uma substância,
né, de uma química, de algo palpável. Então, como que uma pessoa vai melhorar de uma doença psiquiátrica apenas conversando? Não tem como. Então, hoje, né, felizmente, é claro que isso já evoluiu bastante, mas nós ainda temos esse paradigma clássico cartesiano, né? E aí é a complementaridade, é o que o Niels Bohr trouxe dentro da teoria quântica. Não é também que, não, então não vamos tomar remédio nenhum, vamos curar apenas com o processo psicoterapêutico. Não, gente, as coisas não se excluem. As coisas são complementares. Isso é que é a beleza da coisa, né? Então, hoje, felizmente, eu vejo que os psiquiatras mais modernos, eles receitam a medicação, mas eles incluem a psicoterapia como parte do protocolo de tratamento. Então, é a complementaridade, né? Olha, o Anacleto também, meu aluno querido lá de Portugal, disse aqui, ó, não é fácil sair da forma como fomos habituados a pensar. Isso aí. Mas eu procuro fazer um esforço para estar atento e ir mudando com paciência até um dia o novo paradigma quântico seja a minha maneira de estar no mundo, deve ser, né, Anacleto? Mas em breve você já vai estar aí nadando de braçada no paradigma quântico, Anacleto, porque você é um ótimo aluno, tá sempre aí participando, atuando, né? Assim como todas as pessoas que estão aqui na live, que ainda vão assistir. Só de vocês já terem virado essa chave de perceber o quanto esse tema é importante e estarem aqui, o precioso horáriozinho de almoço de vocês, para estar aqui compartilhando isso já é um sinal de que vocês já estão bem adiantados nesse caminho. Por isso, eu tô sempre pedindo aí a colaboração de vocês, né? Curtam, comentem, compartilhem, encaminhem para os amigos, né? Porque tudo isso é crucial para que essa mensagem se expanda. Então, vamos lá. Vamos ao nosso paradigma quântico. Fazendo, né, sempre essa correlação com o paradigma clássico para a gente entender direitinho como que vai se dar essa transformação de visão. Então, eu já vou começar aqui direto na física quântica para a gente não ficar dando voltas, né? Então, a física quântica, ela descarta como sem lógica, sem sentido e sem utilidade a ideia de que existe um universo separado do observador, que funciona lá simplesmente pela causalidade, né? A causalidade no sentido determinístico, né? Se as coisas são de um jeito, elas só podem chegar a um determinado resultado. Então, a própria ciência já mudou a maneira de entender o funcionamento do universo. Só que pouquíssimas pessoas estão atualizadas com isso. Então, o primeiro ponto é se atualizar na própria ciência. Aí vai vir aqueles cientistas que, por opinião deles, acham que física quântica não abraça esse tipo de questionamento, que essas discussões não fazem parte da física quântica, mas isso é a maneira que o meio acadêmico, que ainda está preso lá no materialismo científico, trabalha. Mas isso não é uma verdade última, isso é uma opinião. Porque os próprios físicos, gênios, ganhadores do Prêmio Nobel, que foram os arquitetos da teoria quântica, eles traziam, sim, essas questões, tinham experiências espirituais. Schrödinger teve uma experiência fortíssima de se sentir conectado ao universo, de sentir que existe uma única consciência que abarca todos os seres. Niels Bohr,
Einstein, que eu tô sempre aqui trazendo as frases maravilhosas de Einstein. Então, vamos seguir os gênios, vamos seguir os ganhadores de prêmio Nobel, né? Porque eles traziam, sim, essas questões. Então, a física quântica, ela vai mostrar, para início de conversa, que não existe matéria no sentido que a física clássica imaginava. A física clássica imaginava que, pegando-se um objeto qualquer e fôssemos quebrando esse objeto em pedacinhos cada vez menores, nós chegaríamos ao átomo, que vem essa palavra átomo vem de um radical grego, quer dizer indivisível, que seria o tijolinho básico de matéria que constrói tudo à nossa volta. Só que quando a nossa tecnologia foi avançando e nós conseguimos entrar no cerne da matéria, não tinha matéria lá. Então isso foi um resultado surpreendente, que nenhum físico esperava. O que existe no coração da matéria é uma frequência que vibra, é um nada que vibra, é uma energia, é uma vibração. Por isso, Nikola Tesla dizia: quer entender o universo, pense em termos de energia e frequência. Não é matéria que existe, tá? Aí, nós vemos lá dentro dos modelos científicos que nós temos as partículas fundamentais, né? Do que o mundo é feito, então? O mundo é feito das partículas fundamentais. Só que essas partículas não são sólidas. Essas partículas não são pedacinhos de matéria. Essas partículas são vibrações, tá? Essas partículas são o que nós chamamos de dualidade onda-partícula. O que quer dizer isso? Tô começando aqui já com o aulão de física quântica. A dualidade onda-partícula, ela vai dizer que o elétron, o fóton, o quark, qualquer partícula fundamental, ela ora se manifesta como partícula, ora se manifesta como onda. Por isso, elas são dualidades. Por isso, uma partícula é uma dualidade onda-partícula. Ela é partícula de vez em quando, mas ela também pode se comportar como onda. E o que é partícula fundamental? É a partícula que não se subdivide em estruturas menores. Por exemplo, acreditava-se que o próton é uma partícula fundamental. Depois descobrimos que não é, que o próton é constituído por 3 quarks. Tem 3 quarks lá dentro do próton. Então, o quark é que é fundamental. Aí você vai me perguntar: mas será que o quark é fundamental mesmo? Ou nós vamos descobrir que ainda tem outra partícula menor? Pode ser, não sabemos, né? Por enquanto, o quark é uma partícula fundamental, mas podemos vir a descobrir que ainda existem outras partículas dentro dos quarks. Aí os quarks já não serão mais fundamentais, porque a partícula fundamental é aquela que não se subdivide em estruturas menores, em partículas menores, tá? Então, isso é do que o mundo é feito. Então, o mundo é feito de partículas fundamentais que não são matéria, que são uma vibração, tá? E essas partículas constituem o que nós chamamos de matéria. Aí nós temos também, dentro dos modelos científicos, as forças fundamentais. Então, o que são forças fundamentais? Também, como o nome fundamental diz, são forças básicas, forças que não se subdividem em uma combinação de outras forças. Elas são puras, digamos assim, que são 4 forças. A gravidade, que a gente já conhece, que faz parte do nosso dia a dia. O eletromagnetismo, que nós também já conhecemos, porque a gente está usando aí a eletricidade toda hora. E existem mais 2 que nós não conhecemos, porque elas atuam dentro do átomo, que é a força forte e a força fraca.
que elas já têm esses dois nomes aí esquisitos, para ficar fácil dos físicos memorizarem, tá? Não vou falar de força forte, força fraca hoje, porque não é o nosso tema. O que eu quero falar para vocês é do eletromagnetismo, que é uma dessas 4 forças fundamentais. Então, o eletromagnetismo, como que ele atua? Ele atua, todo mundo se lembra da escola, que uma partícula de carga positiva com uma partícula de carga negativa se atraem. Cargas diferentes se atraem. Uma partícula de carga positiva perto de outra partícula de carga positiva se repele. Partículas que têm a mesma carga elétrica se repelem, né? Então, um elétron perto do outro, os dois têm carga negativa, se repelem. Um próton perto do outro, os dois têm carga positiva, se repelem. Um próton perto de um elétron tem cargas contrárias, se atraem, tá? Então, o eletromagnetismo, ele é uma das forças fundamentais, porque é ele que mantém os átomos, né? Ele que mantém a estabilidade do átomo, né? Lá dentro do átomo nós temos prótons, em volta desses prótons nós temos elétrons, e os prótons do núcleo atraem os elétrons em órbita, em volta deles, formando o átomo, que é neutro como um todo. Célula com a carga negativa do elétron e o átomo fica neutro como um todo. Então, a força eletromagnética, ela vai ser responsável também pela formação das estruturas, porque o que é uma molécula de água? H2O, né? São 2 átomos de hidrogênio mais um átomo de oxigênio. E como que essas moléculas se formam? Né? Também pela força eletromagnética, porque os prótons de um átomo se atraem com os elétrons do outro átomo. E assim vão se formando estruturas maiores que são as moléculas, e enfim, isso tudo vai aumentando até chegar ao mundo macro que nós interagimos, né, no nosso dia a dia. Então, na verdade, a matéria, isso que nós chamamos de matéria, é o quê? É interação eletromagnética. Os físicos até brincam, né? Eles falam assim, por que existe a matéria? Por que existe o mundo? Aí eles respondem, porque prótons e nêutrons têm cargas opostas, né? Eles brincam assim, simplificando, né? Todo o mundo, né? Todas as estruturas existem simplesmente porque prótons e nêutrons têm cargas opostas, né? Olha que é assim, é uma maneira que eles falam, porque dessa forma prótons e elétrons, né? Nêutrons não têm carga. Porque os prótons e elétrons têm cargas opostas. Porque dessa forma eles vão se atraindo e vão formando as estruturas. Então, você veja bem, o mundo, né? Esse mundo material, entre aspas, que não é a matéria no sentido que Newton imaginava, que os atomistas gregos imaginavam, ele se forma por ligação eletromagnética. E as partículas, o que são? São partículas também que apresentam uma vibração e uma energia, não aquela massa. E o pensamento é o quê? Aí eu te pergunto, né? Aí vamos lá na neurociência um pouquinho, né? O que é o pensamento? O que é uma sinapse? Né? O que é um movimento, né? Um fenômeno mental, né? Um fenômeno que ocorre. O que ocorre no cérebro? A Nilce falou aqui, né? Matéria é energia em movimento e tudo no universo é energia, isso aí. E aí vamos chegar no pensamento agora, né? Então, a gente já estudou um pouquinho lá da neurociência, que vai dizer
que a sinapse é um impulso eletromagnético, né? O pensamento, né, a atividade mental, ela está relacionada a essa atividade também eletromagnética no nosso cérebro, né, entre outros tipos de atividade. Então, você veja bem, eu estou num mundo, né, que parece matéria sólida, mas não é. Mas, na verdade, eu vivo num mundo baseado em energia eletromagnética, segundo os próprios físicos, até da visão clássica cartesiana, afirmam, né, que todas as estruturas existem porque prótons e elétrons têm cargas diferentes. E o nosso pensamento é também uma atividade, né, tem relacionado a ele uma atividade eletromagnética. Então, gente, aí eu te pergunto, como que as coisas vão estar separadas? Percebe? Quando a gente muda o paradigma, a questão não só desaparece, como fica até absurda. Porque se você perguntar aqui, né, nós começamos fazendo essa pergunta, será que o pensamento influencia a minha realidade, né, o meu mundo material? Então, quando você está no paradigma clássico, você, né, você pode até ficar preso aí nessa questão. Falar, poxa, será que isso tem a ver? Mas quando você muda para o paradigma quântico, que entende que não existe matéria, que a matéria, na verdade, é uma vibração, é energia, que o que formam as estruturas são, na verdade, ligações eletromagnéticas, e que o nosso próprio pensamento, a nossa própria atividade cerebral também está relacionada a essa energia eletromagnética, a esses fenômenos eletromagnéticos, aí a pergunta não tem nem sentido. É óbvio que o pensamento, ele está o tempo inteiro alterando a nossa realidade, porque é tudo um campo quântico contínuo, né? Nós estamos imersos nós somos energia, imersos num campo de energia onde nós não somos separados desse campo, né? Então, eu gosto muito, né, de uma colocação, né, que diz assim, eu já falei isso com vocês outras vezes, olha, vejam a questão do paradigma, né, do universo que nós estamos tomando como contexto. Se você perguntar a um físico de partículas, né, o que é a matéria, ele vai dizer, são partículas fundamentais, como eu já expliquei aqui para você, porque ele está trabalhando lá no modelo padrão, que é o modelo que organiza todas as partículas, né? Se você perguntar a um físico que trabalha com teoria da relatividade, o que é a matéria? Ele vai dizer, matéria é energia condensada, porque ele está trabalhando lá com a fórmula E igual a mc2, que faz a relação de massa com energia, tá? Todas as respostas estão corretas, cada uma no seu contexto. E se você perguntar a um físico que trabalha com a questão da consciência, com a questão da espiritualidade, o que é a matéria, ele vai dizer, a matéria é energia que vibra na frequência da sua consciência. Olha, anotem isso, levem isso dessa live, tá? Depois eu vou colocar aí no textinho da live também, na legenda, tá? A matéria é energia que vibra na frequência da sua consciência. Quer dizer, se você tem pensamentos mais elevados, se você tem um nível de consciência mais elevado, você vai ter um mundo à sua volta. Se você tem um nível de consciência mais baixo, se o teu pensamento está num nível de consciência mais baixo, você vai ter outro mundo
material à sua volta, tá? Mas isso, gente, é um panorama muito mais amplo do que você imagina. Então, por exemplo, a Ana perguntou aqui, se pensamos muito em uma pessoa, ela sente? Com certeza, com certeza. Isso vai explicar o poder da oração. Já viu? Quando se fala, nossa, eu estava pensando aqui em você, peguei o WhatsApp, tinha uma mensagem tua, né? Ou é o contrário, comigo acontece muito isso. Quando eu penso na pessoa, eu já sei que ou tem um e-mail dessa pessoa, ou tem uma mensagem, né? A minha mente já capta a presença daquela pessoa no campo, né? Então, gente, não tem... Olha, isso é analfabetismo do mundo interno, né? Quem ainda não conhece essas ideias, quem ainda não conhece o funcionamento do mundo interno e como ele determina o mundo externo. Tá? A gente não pode mais, no século XXI, não podemos mais ficar analfabetos em relação a isso, tá? Então, vocês já devem ter ouvido falar também, né, uma frase que eu acho muito bacana, né, que diz assim, os seus pensamentos criarão os seus hábitos, né? E os seus hábitos criarão o seu destino, tá? Ainda tem as ações, né? Os pensamentos criarão as suas ações criarão os seus hábitos e os seus hábitos criarão o seu destino. Tudo começa no pensamento, gente. Tudo, né? O celular que hoje nós estamos aqui usando para nos comunicar começou no pensamento de alguém, né? Tudo começa no pensamento. Por isso, a importância de observar a própria mente, observar os seus pensamentos e ter a liberdade de escolher, eu quero seguir esse pensamento ou eu não quero. Esse pensamento, ele vai me levar para uma realidade a favor da vida ou ele vai me construir uma realidade contrária à vida? Então, nós temos que estar muito atentos, porque em geral a gente não dá importância para o pensamento, né? E por quê? Porque a gente não observa, a gente nem sabe. Então não adianta você estar lá. Por isso, nas leis espirituais existe a lei do mínimo esforço, a lei do distanciamento, tá? Que vai te mostrar que não é só você ficar correndo para lá e para cá, carregando saco de pedra para lá e para cá. Se o teu mundo interno está indo numa direção contrária, se no fundo você não tem autoconhecimento, você não sabe o que se passa na tua mente, você está querendo andar numa direção, mas internamente você está alimentando pensamentos que estão te levando em outra direção. Então não vai adiantar, percebe? Então por isso nós temos essas leis do mínimo esforço, que não adianta ficar só esgotando o esforço material, porque esse não é o esforço mais importante. O distanciamento, não adianta a gente ficar em cima daquilo, ansioso, esperando acontecer, que a gente trava a coisa toda. É o contrário. Então, nós precisamos ter noção desse mundo interno, né? É isso, a Ana Paula falou aqui do efeito Zenão, exatamente. Porque o observador, ele colapsa a onda de probabilidade. Então, é preciso que haja o distanciamento. Nós precisamos entregar. Não, agora tá, eu já lancei aqui o meu desejo no campo quântico de infinitas possibilidades, agora eu me afasto para a onda de possibilidades se expandir e o meu desejo se materializar. Se eu fico ali em cima olhando toda hora, aquela onda de probabilidades que está se expandindo colapsa. Nós já falamos isso aqui, né? Também em lives anteriores. Então, o pensamento, ele vai criar a nossa realidade total, tá? Então, observe o seu pensamento. Você pensa positivo? Você pensa negativo? Onde está o seu foco? Que a energia flui para onde está o foco.
E qual a tendência da nossa mente condicionada? Tem 10 coisas dando certo, uma dando errado. O nosso foco vai para onde? Para a única que está dando errado. E aí tudo que a gente coloca foco aumenta na nossa vida. Então, por isso eu gosto muito da terapia da gratidão. Sempre falo com vocês, porque a gente tem bênçãos e bênçãos, né? E a gente nem olha para aquilo. Aí como que aquilo vai multiplicar na nossa vida se a gente não olha? Então, agora, né? Aí a coisa que tá dando errado, o que a gente faz? Não, a gente não é para agir igual um avestruz e enterrar a cabeça e não olhar o que tá dando errado. Não é isso que eu tô falando. Olha aí o princípio da complementaridade. Porque o paradigma clássico, ele joga sempre para os extremos. Então, ou eu fico dentro do problema o dia inteiro, ou eu vou ser um avestruz que enfia a cabeça na terra e não olha o problema. Não, nem um extremo, nem outro. Você vai pegar o problema, você vai ver ali de modo prático o que tem que ser feito para resolver, vai fazer o que tem que ser feito e se distancia. E foca no que tá dando certo. E pratica a gratidão, pratica esse olhar que multiplica. Lembre-se disso, o nosso olhar, ele tem esse poder multiplicador. O que eu olho, o que eu foco, se multiplica na minha vida, tá? Então, gente, e lembrem-se disso, o pensamento, ele é ele expande ali uma onda eletromagnética num mundo que é eletromagnético, que é construído devido à atração eletromagnética. Então, como que uma coisa não vai interferir com a outra? E ainda, para finalizar, é muito importante trazer a questão do coração. Porque o coração, na verdade, ele tem um campo eletromagnético muito maior do que o do próprio cérebro. Então, quando eu falo pensamento, que eu estou falando aqui, pense positivo, pense negativo, não é só uma atividade neurológica, não, tá? Não é só uma atividade cerebral, não. Isso é toda uma química do nosso próprio corpo, que quando vira emoção, né, quando vai aqui para o nosso coração, isso cria um campo eletromagnético da ordem de 5.000 vezes maior do que o próprio campo criado pelo cérebro, tá? Então, gente, é muito importante termos consciência dessas coisas, porque é o que eu também bato sempre nas lives. Nós estamos cocriando a nossa realidade momento a momento sem perceber. Então, o primeiro passo é ter conhecimento. Ter autoconhecimento, ter conhecimento de como o universo funciona realmente. Ter conhecimento do paradigma quântico, da teoria quântica, que é a ciência do século XXI. E o conhecimento está aí para nos libertar. A Marisa disse aqui, que lindo, estava antes de entrar aqui estudando, trabalhando essa compreensão, creio que o universo está dentro. Exatamente. Então é isso que o paradigma quântico traz, que a realidade básica do universo é a consciência e não a matéria. Então o pensamento é tudo, gente. Tudo começa na consciência. A Ana disse aqui, tenho o hábito de fazer uma meditação diária do que quero realizar. Acha que pode estar atrapalhando? Se você consegue meditar e depois soltar, não atrapalha não, tá? Mas aí o que você faz? Você faz a meditação silenciosa depois, né? Você medita lá com o teu foco e depois você faz simplesmente a meditação silenciosa. Foca na respiração, foca no teu corpo, se conecta com o teu corpo, né? Aumenta a tua consciência corporal, simplesmente relaxa, faz uma meditação de só observar a respiração, mais nada.
esvazia a mente, relaxa, tá? Esse é o método mais poderoso, porque nós já estamos no lugar certo. Isso é que é paradoxal, né? Porque quando a gente começa o caminho espiritual, a gente tem uma sensação de que tem algum lugar para chegar, né? E o caminho espiritual é justamente o contrário disso. O caminho espiritual é ficar onde você já está e não inventar moda. Não ficar indo para lá, indo para cá, né? Na verdade, o correr para lá, correr para cá é que atrapalha. Nós já estamos no lugar certo, mas a gente não conecta com esse lugar certo, porque a nossa mente está o tempo todo foge para lá, foge para cá. Isso aqui brilhou. Agora eu vou correr atrás disso porque a minha felicidade está lá. Isso aqui brilhou. Agora eu vou correr atrás desse brilho porque a minha felicidade está lá. E aí a gente corre para lá, corre para cá e não olha aonde nós já estamos, que já é onde a gente deveria estar. Então o caminho espiritual não é correr para lugar nenhum, não tem lugar para chegar. Se a gente não for atrás das besteiras, nós já estamos no lugar certo. Só que as besteiras a gente não vê como besteiras, a gente vê como coisas super importantes. Principalmente porque o paradigma clássico cartesiano bate na nossa mente o tempo inteiro que a felicidade está fora, que a alegria está fora, que a paz está fora, que nós, na nossa essência, não somos nada, que a gente precisa sempre estar atrás disso, atrás daquilo, e não é. A sua essência é tudo. O reino de Deus está dentro de você. Você tem a natureza de Buda. Você é a paz, a plenitude, a felicidade, a bênção, a abundância, que você está correndo para lá e para cá. É você já tem isso dentro de você. Tá? Todos os grandes mestres iluminados já falaram isso. Só que se a gente descobrir isso, a gente não alimenta esse capitalismo, né? Então não interessa ao sistema. O que interessa é que nós sejamos fracos, dependentes, né? Mas o século XXI tá dando um basta. Não vai, até o capitalismo já está implodindo. Então, esse mundo já fracassou, não é essa dinâmica, já deu errado. Tá? Não existe mais um mundo para gente se enquadrar. Existe um mundo para gente co-construir com a nossa lucidez. Tá bom, meus queridos? Então, é para isso que nós estamos aqui. Toda terça e quinta, meio-dia. Essa semana a live foi na quarta. Eu avisei semana passada que ia ser na quarta. E semana que vem vai ser quarta e quinta de novo, porque final de semana passada eu estava no retiro e final de semana que vem eu vou para Curitiba. Quem mora em Curitiba, vá lá no simpósio da Capo, olha nos meus stories, olha na minha página, tem lá as inscrições. Eu vou estar lá no sábado dando uma palestra lindíssima. Então, na semana que vem, também a live vai ser quarta e quinta, tá bom? E quem não segue ainda, quem não me segue no Instagram, me siga para vocês acompanharem os stories, porque nos stories eu vou colocando o meu dia a dia. Agora eu estava no retiro de sexta a terça, voltei ontem. Um lugar lindíssimo, fui postando fotos do retiro todos os dias. Aí na sexta-feira eu viajo para Curitiba, vou postando foto também, tá? Então vai acompanhando pelos stories também, que tem muita coisa legal lá. Tá bom, meus amores? Um beijo, até amanhã. Amanhã eu tô aqui de novo, que a live essa semana e semana que vem vai ser quarta e quinta. Tá bom? Espero vocês amanhã, meio-dia também. Beijo!